Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos juntos, para nós sempre uma alegria poder entrar em contato com você que já nos tem acompanhado há tantos anos. Sabemos também que um número cada vez maior de pessoas sintonizam o nosso programa. Quem sabe você é um deles. Se você quiser nos dar um tipo de contato, escreva para nós. O nosso site e o nosso endereço está aparecendo aí na telinha nesse momento. Você pode entrar em contato por e-mail, pode entrar em contato por telefone. De qualquer maneira, dá uma resposta para a gente saber como é que está chegando o programa na sua casa. Bem, hoje nós vamos ter uma entrevista sempre interessante e logo em seguida haverá uma mensagem bíblica que certamente vai abençoar o seu coração. Eu gostaria de aproveitar esse pequeno instante de convidar você para estar em Israel com a gente em maio, do dia 19 ao dia 29 de maio, 30 de maio, 31 no máximo. Dia 1º de junho nós estaremos chegando de novo no Brasil. Vai ser uma viagem muito gostosa, com o Asaf no violão, eu e Claudete vamos ser os ministradores. Se você estiver interessado em ir a Israel conosco, olhe o telefone que está aparecendo aí, ligue para nós que nós daremos a vocês todas as informações necessárias. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Hoje no nosso bate-papo do programa Louvor e Mensagem, eu estou recebendo a Jaqueline dos Santos. Ela é casada, tem 3 filhinhas e tem um testemunho lindo de superação, de encontro com Cristo e até de tomada de decisões para o futuro, como vocês vão escutar hoje no nosso bate-papo. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, Claudete, graças a Deus. Jaqueline, como é que era a Jaqueline antes de ter um encontro com Jesus? Tive uma juventude bem atribulada, né? Com 16 anos eu tive um envolvimento com drogas, né? Cocaína, maconha, e por isso comecei a andar com más companhias, parei de estudar, larguei escola, larguei tudo, larguei até minha família, né? Saí de casa, tive uma briga muito séria com a minha mãe, com meus pais, né, em geral, e isso trouxe muitas consequências para a minha vida, né? Você acabou tendo uma filhinha fora do casamento? Aconteceram muitas coisas antes até de eu engravidar, mas assim, minha cabeça era muito avoada, né? Eu não queria saber de conselhos, e sempre tinha alguém para vir falar de Jesus para mim nesse período, mas eu demorei um pouquinho a aceitar. E quando é que foi, como aconteceu esse teu encontro com Jesus? Bom, como eu falei, passei por todo esse período, até que quando eu estava com 20 anos, eu conheci hoje quem é o pai das minhas filhas, né? Mas na época a gente namorava e eu engravidei, né? Com pouco tempo de namoro, fiquei grávida da minha primeira filha e meu marido não queria assumir a situação. Ele queria muito a filha, mas ele não queria assumir uma família. E nesse período, a minha cunhada, a irmã dele, veio viver no Rio, que ele é capixaba, ele é do Espírito Santo, e aí a família dele toda mora lá, mas a minha cunhada veio tentar a sorte aqui no Rio, profissionalmente. E ela, que é uma pessoa cristã, né, ela começou a me convidar à igreja, porque ela via que eu não era feliz. E até que um dia eu fui num culto de Páscoa, numa igreja, né, na igreja onde minha cunhada congregava, e durante os louvores, assim, aliás, o louvor que mais me tocou foi Em Espírito e em Verdade. Eu chorava compulsivamente, eu não parava de chorar. E ali eu vi que Deus estava entrando na minha vida, porque eu nunca tinha chorado daquela maneira. E eu senti um mover muito grande, sabe? E dali tomou uma decisão por Jesus. Eu me converti em 95, em abril de 95, e só em 97 Deus foi fazer uma obra também na vida da minha mãe. Coração dela. Isso. Ela provavelmente viu a mudança no coração da Jaqueline. Exatamente. Apesar da minha mãe não ser cristã ainda, muitas vezes a gente se desentendia e tal, mas aí logo depois a gente voltava às boas novo, mas ela sempre reconhecia, ela falava assim, olha, eu não aceito muito esse negócio de você estar na igreja, porque para mim isso é fogo de palha, mas uma coisa eu tenho que falar,
Deus fez realmente uma mudança na sua vida, que você é outra pessoa. Que bom. Não era mais aquela jovem revoltada que saiu de casa brigada. E eu fiquei muito caseira, sabe? Porque eu era muito da noite, eu adorava a noite, sabe? Vivia chegando em casa passando mal, porque eu bebia muito, né? Fumava também. Então, quando eu comecei a ter uma vida cristã, minha mãe viu toda essa mudança, porque primeiro que eu não ligava mais para essas coisas. Segundo que eu era mãezona mesmo, sabe? Eu me dedicava muito à minha filha, assim, eu não tinha mais prazer em outras coisas, minha vida era minha filha. E depois a igreja, porque aí eu me sentia acolhida, sabe? Eu encontrei ali uma família, que às vezes eu não sentia, assim, dentro da minha própria casa, que às vezes, até por causa dos nossos desentendimentos, eu me sentia um pouco isolada. Então ali Deus foi movendo porque eu me sentia muito acolhida. Foi mudando a Jaqueline, foi. Essa é a beleza do Evangelho, Jaqueline, é essa mudança interior que Jesus chama de novo nascimento, né? Exatamente. Agora, Jaqueline, você teve esse encontro com Jesus num momento muito oportuno. Foi. Porque logo depois disso, aconteceram coisas na sua vida que se você não tivesse Jesus aí, a situação ia ser difícil, né? Você legalizou sua situação com seu esposo, vocês casaram e você, então, engravidou outra vez. Isso, foi. Fiquei grávida da minha segunda filha. Só que foi um sufoco, isso aí acompanhado de muita enfermidade. Conta aí para o nosso telespectador. O que acontece? Eu engravidei da minha segunda filha, a minha primeira filha estava com 10 meses. Então, foi uma gravidez em cima da outra. E da minha primeira filha, eu fiz uma cesárea porque eu não tive passagem, né? Não tive dilatação. Então, quando começaram as dores, eu estava com 2 meses de gestação, aí minha filha tinha completado 1 aninho, eu comecei com muitas dores abdominais. Isso foi numa terça-feira. Aí, na quarta-feira, eu estava na casa da minha sogra, porque eu tinha ido passar um período de férias com a minha sogra. E minha sogra mora no interior do Espírito Santo, perto de Aracruz, uma cidadezinha próxima à cidade de Aracruz, que é uma cidade mais conhecida. E lá não tem condução, lá passa ônibus 3 vezes por dia só, sabe? Tudo lá é muito difícil. Um posto de saúde que só funciona 2 ou 3 vezes na semana. Então, assim, eu não tinha a quem recorrer. E eu comecei com aquela dor na terça-feira à noite, aí aguentei a dor até na quarta-feira de manhã. Aí lá tem uma ambulância, né, que presta serviço a esse posto, aí eles me levaram para o hospital em Aracruz. Chegando lá, eu expliquei minha situação. Eu falei, eu estou grávida de 2 meses, eu tenho uma filhinha de 1 ano e tal. Aí o médico falou assim, então eu já sei o que é isso. É porque você teve uma gestação muito recente e essa dor que você está sentindo provavelmente é a acomodação do feto no útero e como você fez uma cesárea, isso deve estar trazendo algum transtorno para você. Mas isso vai passar. E me deu um remédio e me mandou voltar para casa. Na quinta-feira a dor piorou. Aí eu voltei lá. Aí o médico me examinou, falou, olha, pode ser que seja uma gravidez tubária, que é uma gravidez gerada nas trompas, né? Aí ele falou assim, olha, mas vamos esperar mais um pouco. Eu vou te dar uma injeção de Voltaren para aliviar essa dor. Se você não melhorar, você volta amanhã. E eu voltei para casa. Mais dor aí. Aí a dor piorou. De quinta para sexta, eu não dormia a noite inteira, só com compressa de água morna na barriga. Aí a médica que estava de plantão, ela falou, olha, desde quando você está com essa dor? Eu falei, desde terça-feira. Olha, nós vamos te internar, você vai fazer todos os exames para ver se você está com alguma infecção, que pode ser que a criança, você esteja entrando num processo de aborto e a criança já esteja até se decompondo e por isso você está com essa dor horrível. E eu fiquei internada. Aí acusou no meu exame infecção, então tudo que a médica pensou, né, estaria realmente acontecendo. E eu fiquei lá, só que eu não sangrava, assim, eu estava com muita dor, tomando remédio para segurar o feto, mas não saía sangue, eu não sangrava, nada. Quando foi no final do dia, o meu médico, que eu já estava fazendo o pré-natal, ele passou pelo corredor e me viu ali na cama do hospital. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutor Fred, eu estou com muita dor e tal. Aí ele me apertou, ele falou assim, dói aqui? Eu falei, dói. Aí ele veio com a mesma raciocínio, olha, você deve estar com uma gravidez tubária, eu vou te preparar para a cirurgia, você não come mais nada, que à noite, lá para as 9h30 da noite, nós vamos te operar. Eu falei, tudo bem. Mas eu fiquei triste, porque eu já queria aquela criança. E aí eu fui para a sala de cirurgia. Só no sábado de manhã que eu fui saber o que realmente tinha acontecido, quando ele voltou para me visitar. Aí ele falou assim, olha, você ainda está grávida. Quando ele falou, você ainda está grávida, eu falei, mas o que aconteceu, doutor? Ele falou assim, não, você estava com uma apendicite, seu apêndice suporou, ele arrebentou e espalhou todo o pus por todo o seu
sua barriga e tal, nós fizemos uma limpeza, mas você não se prenda a essa criança, você deve abortar, porque você tomou anestesia geral. Provavelmente essa gravidez não vai à frente. Não vai adiante. Ele foi bem claro, ele falou assim, olha, esse antibiótico que você está tomando, ele é muito forte e a criança depende do seu fígado, então se você tiver qualquer complicação no fígado, vai afetar a criança e provavelmente... Nessa hora, como é que ficou a fé da Jaqueline? Olha, eu tenho que falar a verdade, eu fiquei abalada, porque eu ainda era muito nova convertida, eu ainda conhecia muito pouco Jesus, assim, mas eu queria muito aquela criança. Então, assim, eu fiquei até um pouco deprimida. E eu chorei muito, e eu pedi a Deus, assim, na minha pouca fé, eu falava assim, ah, meu Deus, não deixa essa criança se perder e tal, eu queria muito e tal. Tá, aí passou o domingo, eu fiquei amuada. Na segunda-feira eu comecei a reagir, porque uma das coisas que ele sempre me falava assim, tenha fé. Tenha fé, Deus pode fazer qualquer coisa. Aí eu comecei a reagir, porque ele me viu muito deitada e falou, você tem que andar, porque se você ficar parada, você vai enferrujar. Nosso corpo é igual uma máquina, se você ficar parada, você vai enferrujar. Aí eu comecei a andar e comecei a reagir. Mas quando foi na terça-feira, alguma coisa não estava bem. Eu levantei da cama pela manhã com uma sensação de febre, e quando eu botei os meus pés no chão, começou a pingar pus com sangue dos pontos, né? Aí eu vi que minha cirurgia não estava bem, e estava muito avermelhado os pontos. E o médico falou que teria que abrir novamente, só que a sangue frio, porque não pegaria mais, né, a anestesia. E quando abriu, ele me virou de lado e espremeu minha barriga, encheu uma bacia de pus. E ali eu tive que ficar fazendo um tratamento. Você começou a pensar na neném, né? E mais uma vez eu pensei... Bebê que estava ali dentro. Exatamente, porque ele nunca examinava a criança. Nesse período que eu fiquei internada, ele sempre me examinava. Ele falava, você tem que estar bem. Lógico. Né? Não é a criança agora, é a sua vida que está em jogo. Com certeza. Né? E eu, ali naquela situação toda, eu continuando tomando os antibióticos e fazendo limpeza, tirando, porque a carne ia necrosando, então eu ia fazendo aquela limpeza, raspagem. Seríssimo problema. Fiquei com a barriga aberta 10 dias, sem poder fechar, porque estava muito infeccionado. E eu sei que ao final de 10 dias... Podendo ter até uma infecção generalizada. Exatamente. E ali, no final de 10 dias, simplesmente a situação começou a mudar. Mas antes disso, eu entendi por quê que a coisa melhorou. Porque uns dias antes, uns irmãos vieram visitar no hospital, né? Fazer aquela visita de... Grupo de irmãos crentes, evangélicos. Isso. Que vai trabalhar de capelania. Esse trabalho de capelania hospitalar. Isso. Fazer uma oração. Isso. Ler uma palavra da Bíblia. Eles chegaram e leram para mim o Salmo 67, que, aliás, eu gostaria só de destacar um versículo aqui, que fala assim, Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. E foi maravilhoso, porque eu estava precisando... Era uma oração mesmo, né? Deus tenha compaixão de nós. Isso, e eles oraram por mim. E naquele momento, assim, eu não expliquei para eles o que eu estava passando, eu só disse que eu estava operada, recém-operada e grávida. Eles se espantaram e falaram assim para mim, não, nós vamos orar, Deus pode fazer um milagre. E eu criei naquele milagre, né? Ainda que com pouca fé. E ficou um irmão de um lado, uma irmã do outro, uma outra irmã nos meus pés. E eles levantaram os braços e oraram por mim. E falaram, você fecha os olhos e ora com a gente. Eu falei, tá bom, eu orei. E no meio da oração eu senti como que uma mão tocando na minha cirurgia, uma mão assim quente, sabe? Uma mão assim... E eu não sabia o que era. Eu abri os olhos e achei que era o irmão que estava do meu lado, mas ele estava com os braços para cima e aí eu não entendi nada, porque eu ainda não entendia de fé, de milagre, eu ainda não tinha essa experiência. Mas ali Deus estava mostrando que ele estava presente. Deus tinha tocado. Tinha me tocado. Jesus te tocou. Muito maravilhoso. E assim, a partir dessa oração, o médico se espantou, porque ele me deu 20 dias para fechar a barriga, porque ele falou que o processo era delicado e era demorado de cicatrização, porque como estava muito contaminada a região, então tinha que acabar com toda a bactéria, porque não poderia fechar minha barriga se houvesse um foco qualquer de infecção. Agora, incrível que a tua neném aí nesse lá, processo todo... Ela lá se desenvolvendo, que coisa linda, né? Nossa, e ela nem era com ela, né? Que coisa linda. E eu sei que em 10 dias, o médico deu 20 dias para fechar, em 10 dias ele olhou e falou assim, olha, nós já podemos fechar. Realmente houve um milagre, porque a sua barriga está cicatrizada.
Que bom. E fechou, e dali ela desenvolveu, e foi a filha que nasceu assim com mais saúde. Ela hoje já está com 15 anos. 15 anos. Isso, ela nasceu com quase 4 quilos, 55 centímetros de parto normal e nunca teve nenhum problema de saúde sério. Que bênção esses irmãos que foram até o hospital orar por você, levando uma palavra de esperança. É verdade. Né? E você me disse que Deus tem trabalhado no teu coração também numa outra área. Te deu vontade de voltar a estudar. Isso, eu demorei a tomar coragem, né? Eu achava que eu não tinha mais capacidade de encarar uma escola, né? E eu falei, Deus me capacita porque eu quero muito voltar a estudar. E ali Deus fez um mover. Eu tinha parado na época, na 7ª série. Aí agora, no final do ano passado, eu terminei o 1º ano do 2º grau, que agora é o ensino médio, e já passei para o 2º ano. Eu até acho assim, Deus tem sido tão maravilhoso comigo, porque eu tinha 16 anos quando eu larguei a escola, hoje eu estou com 38. E hoje a minha mente parece que está melhor do que antes, porque hoje tudo que eu leio eu memorizo, sabe? Assim, e eu sempre me dou bem nas provas, às vezes o meu irmão me ajuda a estudar, e assim, vai tudo bem. Tudo Deus bem. faz tudo novo, tudo Jaqueline. Novo. Tudo novo. É verdade, é verdade. Jaqueline, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que essa tua palavra vai animar muita gente para buscar a Deus, inclusive para voltar a estudar também. E eu queria incentivar as pessoas que hoje em dia também fizeram a mesma coisa, pararam de estudar por qualquer motivo, ou por causa de família, ou porque não queriam mais. Voltem a estudar porque é muito importante, não só culturalmente, mas para uma realização pessoal também. Hoje eu vejo isso na minha vida. Que bom, Jaqueline. Eu quero ir na tua formatura universitária, tá? Amém, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigada também. E você, amigo, que nos assiste no programa Louvor e Mensagem, fique ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo, que mudou a vida da Jaqueline e vai mudar a sua vida também. Fique ligado. O curso de teologia nunca esteve tão perto de você. A Igreja Missionária Evangélica Maranata lhe apresenta o Seminário Teológico Maranata. Localizado no coração da Tijuca, próximo ao metrô da Sans Pena, o Seminário Teológico Maranata possui instalações com total acessibilidade. Venha aprender mais da Palavra de Deus conosco com os nossos excelentes professores. Entre em contato através do nosso e-mail e do nosso telefone 2567-7770. Deus tem um chamado para você. Meus amigos, no livro de João, no capítulo 2, o apóstolo João descreve o primeiro milagre que Jesus operou no seu ministério. Ele deu início ao ministério dele operando um milagre num casamento. Os noivos convidaram a Jesus, convidaram os discípulos, Maria também, a mãe de Jesus, estavam no casamento. Era uma festa. E no meio da festa acabou o vinho e eles então disseram para Jesus, não tem mais vinho. E Maria chega para Jesus e diz assim, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus diz assim, mas o que eu tenho com isso? Mas, de qualquer maneira, Maria disse para o pessoal da festa, façam tudo o que ele mandar. E Jesus, então, chegam para Jesus com os serviçais e Jesus manda todos aqueles trabalhadores encherem umas talhas de água, que eram mais ou menos uns 270 litros de água, encheram aquelas talhas. Depois que as talhas estavam cheias, Jesus manda levar para o mestre-sala, para o homem que tomava conta das coisas da festa, e era um vinho maravilhoso, era um vinho de primeira, era um vinho extraordinário. Eles ficaram totalmente encantados porque o pessoal que tinha colocado a água nas talhas sabia que eles tinham colocado água, mas Jesus tinha transformado água em vinho. Essa é a história do capítulo 2 do Evangelho de João. Mas o que eu quero deixar com vocês não é a história, são os princípios que estão por trás da história. E o primeiro princípio é que no casamento daqueles jovens, logo de saída, faltou o que não podia faltar. O vinho numa festa
para eles, para aquela cultura daquele povo, não podia faltar, mas faltou. Quem sabe no seu casamento, na sua vida, está faltando alguma coisa que também não pode faltar. Falta alegria, falta relacionamento, falta esperança, falta tanta coisa e você está se sentindo totalmente incapaz de fazer com que essa circunstância mude. Foi o que aconteceu com aqueles jovens. O vinho acabou e eles não podiam fazer nada. Outra coisa que, como princípio do que nós lemos aqui, é que ainda que Jesus esteja na festa, pode faltar vinho, pode faltar alguma coisa. Ainda que Jesus esteja na festa, pode faltar saúde, você pode ficar doente, o seu filho pode se envolver com drogas, ainda que você seja um homem de Deus, porque o seu filho não é você, é outra cabeça, é outra história, ele tem livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser. Em suma, ainda que Jesus esteja na festa, coisas ruins podem acontecer. Então, isso você precisa colocar no seu coração. É possível acontecer coisas ruins, ainda que nós sejamos fiéis ao Senhor. Mas um momentinho que a história não acabou. As coisas ruins podem acontecer, mas eu não estou parando por aí, porque a coisa prossegue. O que se deve fazer então? O que aqueles jovens, aquele casalzinho fez? Eles convidaram Jesus para ficar na vida deles. Jesus estava na festa. Então, quando nós convidamos a Jesus para fazer parte dos nossos projetos, da nossa vida, dos nossos sonhos, daquilo que fazemos, ainda que circunstâncias ruins aconteçam, Deus tem sempre alguma coisa preparada que pode abençoar e transformar a sua vida. Convide Jesus para estar na festa, convide Jesus para participar da sua vida. Outra coisa, se você quer que as coisas aconteçam de uma maneira bonita, você precisa falar a verdade. Muitas pessoas prorrogam os seus dramas, perpetuam os seus problemas, porque não encaram de frente os seus problemas e não falam a verdade. Não sentam com a sua esposa, o casamento não está muito bem, mas ele, ao invés de se sentar com ela e conversar, francamente, eles vão se bloqueando cada vez mais e cada vez mais se separando. Eles falaram a verdade. Quando aconteceu o problema, nós não temos mais vinho. Precisamos de uma intervenção de Deus. Se você fizer isso, Deus vai abençoar você. Falar a verdade. E não adianta falar para a pessoa errada. Tem que falar para Jesus. Não adianta falar para os trabalhadores, eles não podiam fazer nada. O máximo que eles podiam fazer é colocar água na talha. Mas é Jesus quem transforma a água em vinho. Nem Maria não transformou água em vinho. Ela sabia que quem tem poder para transformar água em vinho é Jesus. E ela disse, façam o que ele vos disser. Esse é o mandamento de Maria. Nós evangélicos aceitamos e cumprimos o mandamento de Maria. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Outra coisa muito importante, faça o que Jesus disser. Quando Jesus nos diz que precisamos rever nossos conceitos, nossas amizades, nossas ações, aquilo que fazemos, como gastamos o nosso dinheiro, como tratamos as pessoas que nos cercam, qual é a nossa ética financeira, como é que gastamos o nosso dinheiro. Quando Jesus entra na nossa vida, ele passa a ser controlador daquilo que é importante para nós. O verdadeiro discípulo de Jesus tem uma mudança na sua escala de valores. Aquilo que era importante no passado já não é importante hoje. E o que não tinha nenhuma importância passa a ser importante, porque quando Jesus entra no nosso coração, ele muda a nossa escala de valores. Ele muda o nosso coração. A Bíblia diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse tudo aí, meu amigo, é o jeito de falar, é o jeito de agir, é o jeito de conversar com as pessoas, é o jeito de tratar a família, é o jeito da gente trabalhar, aquilo que fazemos no trabalho. Que tipo de funcionário é você? Se Jesus entra na sua vida, você vai passar a ser um funcionário
pontual, um homem responsável, amigo dos seus parceiros de trabalho, vai criar um ambiente bom na sua empresa. Jesus atua em todas as áreas da nossa vida. E outra coisa, para terminar essa pequena palavra sobre o casamento de Caná da Galileia, é que quando Jesus quer operar nas nossas vidas, ele usa o que quiser. Ele é tão poderoso que ele pode usar este programa para abençoar a sua vida. Pode usar um hino, pode usar um folheto, pode usar um sorriso. Quando Deus quer operar na sua vida, ele age da forma que ele quiser, porque ele é poderoso. No caso aqui, Jesus usou talha de pedra. Talha de pedra, coisa que não tinha muita importância, era uma espécie assim de uma caixa d'água, que eles guardavam água, eram talhas. E eles puseram água ali. Quando Jesus quer abençoar um homem, se precisar, usa a talha de pedra, usa o que ele quiser, porque ele é poderoso. Portanto, não deixe o seu coração ficar armado, prevenido, olhando para nós como se nós quiséssemos tirar alguma coisa de você. Não, nós não temos nenhum interesse nisso. Não queremos o seu voto, não queremos o seu dinheiro, não pedimos dinheiro nesse programa, já notou? Então, nessas coisas, preste atenção. O que Jesus quer de você? Que você o ame, que você o siga, que você o obedeça, que você faça dele o seu Senhor. Se você fizer isso, meu filho, não precisa vir à nossa igreja. Você não precisa estar aqui na Maranata para ser abençoado. Você precisa buscar o Senhor e ser feliz e ser obediente aos seus princípios. Eu gostaria de orar por você nesse final de programa, mas antes, olha o telefone que está aparecendo aí na telinha. Esse telefone é importante porque existe um grupo de homens e mulheres interessados em orar por você, em conversar com você. Aqui falei eu, você não pôde falar nada, mas no telefone você fala, você expõe os seus problemas, você divide, você desabafa os seus problemas, e existem pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo, que vão orar com você, e a oração da fé pode quebrar cadeias, pode mudar situações, pode abrir picadas numa selva fechada, e você ter o caminho de Deus, ter a solução de Deus para a sua vida. Vamos orar, meu amigo. Vamos orar. Orar é falar com Deus. Nós não precisamos nos dirigir a mais ninguém. Falamos direto a Ele, assim como Ele nos ensinou a orar. Pai nosso, ó meu Deus, meu Pai querido, Tu que estás nos céus, mas Tu que estás aqui na terra também, porque Tu estás em todos os lugares. Tu que estás agora nesta casa, onde esse homem, essa mulher, essa família está assistindo esse programa, Tu estás aí também, meu Deus. Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes os dramas, as necessidades, Tu conheces esse jovem, quem sabe, pensando em tirar a vida, em se suicidar, Tu conheces tudo. E eu te peço que nessa hora Tu operes um milagre. Nós oramos por um milagre, oramos por uma intervenção, oramos para que Tu estendas a Tua mão e faça com que essas pessoas sejam abençoadas, sejam restauradas nas suas esperanças, tenham os seus sonhos de novo avivados e que eles possam ter uma vida equilibrada, cheia da presença de Jesus. Abençoa, meu Deus, cada família que está agora em sintonia com este programa, que eles possam ser profundamente abençoados. Nós oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe, eu sou o pastor Paulo César Brito e vamos estar aqui novamente no próximo sábado, sempre nesse mesmo horário. Deus o abençoe, até lá.